Que nem o Silas Malafaia, eu desafio a provar que ele não seja maçom. Alguém tem como provar que ele não seja? Baseado nos instrumentos do pensamento dele e do seu ministério? Lógico que não. Mas o senhor tem como provar que ele é? Então vai chegar uma hora, Israel, que as pessoas não vão querer mais ouvir a palavra de Deus. Só vão ter por religião o homem. E nós estamos chegando lá, nos finalmente. A Igreja Cristã do Brasil, ela de todas, é aquela que a gente tem pouca coisa para falar dela. Mas ela já tem nos fornecido conteúdos de alinhamentos com tudo aquilo que a gente está falando aqui no que diz respeito à agenda cultural e agenda interreligiosa também. Sem falar dessas outras maluquices que eles ensinam lá. Mas é curioso que o senhor fale isso, que tem poucas coisas para falar dela. Por quê? Não sei por quê. Mas assim, ela surge, que nem adventismo, testemunho de Jeová, surgem de correntes teológicas que estão comprometidas. Batista, presbiteriana, wesleyana. Você falou agora da testemunho de Jeová, e é impressionante isso. O senhor falou agora há pouco em relação, por exemplo, e faz parte da agenda da ONU que está publicada. Se preocupa muito com o planeta. E muitas outras coisas nesse sentido. Mas o testemunho de Jeová, ele está muito preocupado com isso, inclusive é aconselhado até mesmo a não procriar, né? Não ter filhos. Mas foi aquilo que eu te falei, mas são dispensacionalistas. Sim. Todas elas. Sim. É aquilo que eu falei, por mais que variem na doutrina, todas elas trabalham pelas mesmas motivações. Materialistas, políticas, institucionais. Esse é o problema, Mizel. Esse é o problema. Então, a gente não pode ser, que nem você falou quando da questão da miséria, aqueles indicativos urgenciais da ONU, a gente não pode muito se focar nessas motivações. A gente precisa identificar quem está lucrando com isso. Quem está ganhando com isso? Aparelhou quem? Deu mais autoridade para quem? É isso que nós estamos trabalhando aqui. Entendeu? A religião serviu para ser um instrumento de anulação de anonimato, de autonomia, e é fato. As pessoas vivem condicionadas à instituição e o que a instituição prega. Elas não têm liberdade e acesso à verdade. A não ser isso. Acesso e escravidão do que diz respeito a essa sujeição literária, escrota, de conteúdos que foram forjados e manipulados para perverter a humanidade e a sociedade. A Alzana agradeceu aqui. A Alzana agradeceu porque ela disse, inclusive, porque os ministérios negam. Deus abençoe, irmão Israel e pastor Daniel. Mas, pastor, o que você acabou de falar aí nesse caso é preocupante, porque nesse caso, então, qual a religião, então? Qual a igreja as pessoas deveriam seguir? Não existe religião, existe Cristo. E para nós aqui, quem existe é Ele. A expiação dos pecados, quem cumpriu então a gente pega séculos de cristianismo e joga no lixo? Joga tudo no lixo. Porque tudo é farinha do mesmo saco. O cristianismo foi um termo patenteado pelos bispos católicos para desassociar o Antigo Testamento do Novo Testamento. O evangelista perguntou aqui, então, precisa de ir a um templo? Hã? Precisa de ir a um templo, evangelista Ricardo Miguel? Eu aconselho que ele reúna aqueles que queiram se converter e ser salvos em Cristo em grupos para fazer isso que nós estamos falando aqui. Buscar Jesus, a palavra, e tentar salvar almas. É isso aí. Você não precisa estar dentro de um templo. Eu entrevistei... Você pode fazer isso de uma forma planejada, organizada e bíblica. Não precisa ser, pode ser na tua casa, onde você tiver, algum local que você tiver disponível. Eu comecei assim, dentro de garagem, pregando onde tinha esgoto. E você fala assim, pastor, a igreja que o senhor congrega é grande? De forma nenhuma. Uhum. Se fosse grande e cheia, ia ser esquisito. Não, meus cultos são evitados. Exatamente por essa realidade, porque eu não sou gestor, eu não sou político, eu não sou empresário. Entendeu? E o dia que eu morrer, vão dar alegria. Não vão chorar que nem o da Bola de Neve. Mas 5 minutinhos vai soltar rojão, vai pra mim, vai soltar rojão e falar aleluia. Tem que ser, né? Lógico, nós estamos contra o sistema, você ainda tem dúvida ainda? E eu fico feliz, olha. Para finalizar, eu sei que tem pouco tempo aí, só mais 5 minutinhos. Fica à vontade aí. Só mais 5 minutos para a gente finalizar. Eu entrevistei o Henrique Cristo esses dias e a resposta dele foi basicamente essa aí que o senhor acabou de falar. A pessoa perguntou, preciso ir para a igreja? Ele disse, quando você for orar, você entra no quarto e ora para o meu pai que tudo vê, e lá ele responde, não precisa ir para a igreja, não precisa ir para o templo, não precisa congregar. Mas o problema dele é que o quarto dele vai ter todas aquelas mulheres que andam com ele, né? É difícil, né? Aquele quarto lá eu não recomendo para ninguém.
Eu ainda prefiro ainda que vocês peguem um quarto mais consagrado. Rapaz, é o tipo do Henrique Cristo que quando transforma a água vira cachaça. E eu ainda desconfio ainda que tem gente que tá tomando cachaça na Santa Ceia, porque se escuta cada coisa que você fala, caramba, mas da onde esse cara tinha informação? Hoje mesmo eu fiz um vídeo aí num indivíduo que tava falando que quem inventou essa coisa de que a igreja não pode se misturar com o Estado foi o diabo. Eu peguei até a fala dele e aproveitei para trabalhar um pouco o movimento. É isso, é uma narrativa sem contexto, sem fato, sem comprovação, baseado em ideia, em opinião, quando o assunto é teologia. Tudo que eu te falei aqui eu consigo provar na escritura e na história. E pouco me importa se quem está me ouvindo gostou. Eu quero que alguém aí do outro lado prove o contrário. Estou desafiando. É que nem o Silas Malafaia, eu desafio a provar que ele não seja maçom. Alguém tem como provar que ele não seja? Baseado nos instrumentos do pensamento dele e do seu ministério? Lógico que não. Mas o senhor tem como provar que ele é? Baseado no instrumento do pensamento dele e da teologia que ele aplica, sem sombra de dúvidas. Ele é um maçom segmentado, forjado na maçonaria protestante americana. Porque tudo que a maçonaria protestante americana foi para os Estados Unidos para gerar geopolítica e hegemonia, ele é aqui nesse país. Ele prega e ensina, fala igual. Ele é um biotipo da teologia que se prega lá fora. Eu não preciso de uma carta assinada dele. Eu já falei isso para você. Ele e os demais, ô Israel. Todos eles seguem o mesmo segmento. Olha, o Nicolas Ferreira outro dia falou lá, falando sobre política na igreja, ele fez elogios para padres, chamou de padres de homens santos. Padres santos? Não diga. Verdade? Santo não é mais Jesus, agora é o padre. Entendeu? Você entende a dinâmica do discurso, da narrativa, da operação deles é igual, é padrão. Tudo que esses caras, na verdade, falam ou discursam, colaboram para esses incentivos que nós estamos falando aqui. De fortalecer essa agenda que é intercultural, interreligiosa, materialista, industrial, e etc. Forja. É uma coisa pegajosa. Então, para se libertar de um sistema como esse, você precisa se apegar em Cristo, pô. Se apega em Jesus, se agarra nele e procura saber quem quer isso. E eu sou a favor, se libertem desse sistema. Condenem esses líderes. Condenem todos eles são agentes subversivos. Todos eles. Suspeito que acreditam na existência de Deus. Duvido que acreditem, porque se tivesse um pouco de temor não falariam o que falariam. Não pregariam mentiras, não ensinariam mentiras. Até que ponto você acha que um Edir Macedo pode acreditar em Deus? Você acha que um cara desse acredita em Deus? Que senta numa banheira de ouro